A pergunta 19, a última que quero considerar com os irmãos, diz assim: Deus deixou toda a humanidade perecer no estado de pecado e miséria? Olha essa pergunta. Deus deixou toda a humanidade perecer no estado de pecado e miséria? Resposta: Deus, de sua boa vontade, desde toda a eternidade, elegeu alguns para a vida eterna, entrando em um pacto de graça para livrá-los do estado de pecado e miséria e para trazê-los a um estado de salvação por meio de um redentor. O plano de salvação, quando você lê a Bíblia, ele não depende de homem nenhum. Não depende de eu dizer sim ou não, não foi porque Deus viu que eu ia aceitar e me elegeu. Na verdade, se Deus tivesse visto que eu aceitá-lo-ia e por isso me elegeu, eu teria sido salvo pelas obras. E quando a Bíblia diz que não existe nenhum bem no ser humano, então nós estaríamos negando a Bíblia, dizendo, eu tive um bem em mim, capaz de Deus olhar para mim e falar, eu vou salvar aquele porque aquele me aceitaria. Aí a salvação estaria baseada em pressupostos humanos, não em pressuposto divino. Mas a salvação é idealizada por Deus e realizada por Ele, inteiramente, do princípio ao fim. Da mesma forma que Deus criou todas as coisas sem perguntar nada a ninguém, Ele também nos salvou sem perguntar nada a ninguém. Ele salva pelo seu eterno propósito, pela sua graça demonstrada em Cristo Jesus. De maneira que eu não tenho nenhum mérito, é isso que a Bíblia ensina. Quando nós ensinamos a salvação pela graça, significa dizer que nós não temos nenhum mérito. Paulo diz em Romanos 11:6, se é por graça, não é por obras. De outra sorte, a graça não seria graça. Não é? Às vezes, essa ideia de Deus me elegeu porque viu que se me pregassem o evangelho no futuro, eu creria. Então, aí já não seria mais por graça de Deus. Ele viu que eu aceitaria, que eu tinha um coração voltado para Ele. Mas a Bíblia diz que não há quem busque a Deus, não há nenhum só. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E Paulo fala em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, esse não faço, porque mesmo que eu tenha consciência do que seria bom, eu não consigo realizá-lo. E Paulo diz, isso prova que não sou eu quem age assim, mas o pecado que habita em mim. Se o Senhor não nos salvar, nós nunca seremos salvos. Se a salvação depender de qualquer ato humano, nenhum ser humano se salvará. O ser humano, quando estava no Éden, em estado perfeito, rejeitou a Deus. Você imagina depois da queda, né? Então, a salvação é dada exclusivamente por Deus, de acordo com seus propósitos e da graça revelada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Então, a pergunta 19 diz, Deus deixou toda a humanidade perecer no estado de pecado e miséria? Resposta, Deus, de sua boa vontade, desde toda a eternidade, elegeu alguns para a vida eterna. Primeira aos Tessalonicenses 2,13. E existem muitos textos, segunda aos Tessalonicenses 2,13. E existem muitos outros textos nesse sentido. Paulo diz assim, mas, irmãos amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio, e não foi para realizar alguma coisa, foi para a salvação. Olha aqui. Mas, irmãos, vou reler. Amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Aqui é tudo obra de Deus, inclusive a fé na verdade, porque a fé é um dom de Deus. A própria fé que nós temos para crer é dada por Deus. O arrependimento que a Bíblia diz para a gente ter é dado por Deus, de maneira que não nos sobra nada. Meus irmãos, a graça de Deus é tão exuberante que põe a nós, pecadores, no nosso devido lugar, de completamente carentes e dependentes, sem qualquer condição de nada diante de Deus, e põe Deus acima de tudo no seu trono, por sua boa e sublime e soberana vontade, nos salvando em Cristo. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, diz Efésios 1,4. Muito bem, os textos
indicados aqui, além de 2 aos Tessalonicenses 2,13, Romanos 5:21, para encerrar. Eu vou ler o 20, para a gente ter um contexto melhor. Romanos 5, 20 e 21. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse ou abundasse. Mas onde o pecado abundou ou se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Onde há mais pecado, há mais graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Graça só em Jesus. Nós não temos nada, nós recebemos de Deus a graça para a salvação, a graça para permanecer salvo, a graça da ressurreição. E por falar em ressurreição, onde já estão nos céus nosso querido irmão pastor Josué Félix, pastor José Cristóvão e tantos outros servos de Deus, estão lá, estão aguardando a ressurreição, Vai ter um dia que a Bíblia diz que nós seremos ressuscitados. Eu estou falando disso para mostrar a magnitude da salvação de Deus. Não é por minha vontade, eu não tenho como me ressuscitar. Ninguém tem como se ressuscitar. Salvação é algo de vida, é algo dado em Jesus Cristo, é poder de Deus. O mesmo poder de Deus que agiu em Jesus para a ressurreição dele, é o poder que age em nós, diz Paulo aos Romanos. É esse poder que nos ressuscitará, nos vivificará, e na verdade já nos vivificou. Nos vivificou enquanto estávamos mortos nas ofensas e pecados, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. E aí nós estamos, quem está lá, aguardando a ressurreição do corpo, para que quando nós formos também arrebatados, aqueles que já estão com Cristo ressuscitarão, os seus corpos serão ressuscitados, unir-se-á ao seu espírito que já está com Deus, e nós seremos transformados, e todos nós viveremos em glória. A salvação de Deus é estrito poder de Deus. O cristianismo não é um amontoado de normas. O cristianismo é fé em Deus que nos mandou um Redentor, o Salvador Jesus Cristo, para nos salvar e morrer por nós, porque todos nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Se não fosse pelo poder dele, se não fosse pela vontade dele, nenhum de nós seria salvo sob hipótese alguma. Nós não temos nada para apresentar a Deus, senão a nossa fé no Senhor Jesus Cristo.